Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as fontes de campo magnético. Nas aulas anteriores, nós vimos uma análise qualitativa de como um campo elétrico ele pode gerar um campo magnético. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma análise quantitativa dessas fontes de campo magnético. E o nosso ponto de partida vão ser cargas elétricas em movimento. Vamos supor que nós tenhamos uma carga positiva, de carga Q, andando com velocidade v para a direita. E nós queremos saber qual o valor do campo magnético que essa carga gera a uma distância r aqui, nesse ponto aqui. Nós vamos ver que o sentido desse campo elétrico, o sentido e direção desse campo magnético, ele vai ser dado pela regra da mão direita. Já já nós vamos falar como vai funcionar a regra da mão direita para carga em movimento. E o valor desse campo magnético ele vai ser dado pela lei de Biot-Savart. Essa lei ela é descrita por uma constante, já nós vamos falar dela, o valor do produto da carga pela velocidade, o seno do ângulo que a velocidade faz com esse raio daqui, dividido pelo valor do raio ao quadrado. Esse produto QV seno θ, ele dá para a gente basicamente um produto vetorial. Então nós podemos reescrever a lei de Biot-Savart como um produto vetorial. Vai ser o produto entre a carga Q, o valor da velocidade v, agora vetorial, e o vetor diretor desse vetor R aqui, dessa distância, do ponto que liga a carga até o ponto onde nós queremos calcular o campo magnético. A unidade SI para o campo magnético é o Tesla. E um Tesla quer dizer 1 Newton por metro quadrado ampere. A constante μ0 é a constante de permeabilidade do meio e depende do meio onde nós estamos trabalhando. Ela é análoga àquela constante ε0 que nós vimos para calcular o campo magnético. A direção do campo magnético ela vai ser dada pela regra da mão direita. Vamos supor que nós tenhamos uma carga positiva aqui, e essa carga positiva ela está se movendo para dentro da tela, está com velocidade para dentro da tela. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com a corrente elétrica. Nós vamos orientar o nosso polegar na direção da velocidade, ou seja, o nosso polegar vai estar entrando na tela, e nós vamos agarrar o sentido de direção dessa carga. Nós vamos ver que nós vamos ter um campo magnético girando no sentido horário. Então, se nós quisermos saber o valor, a direção desse campo magnético em um determinado ponto, vamos supor esse daqui, basta nós traçarmos a tangente a essa circunferência que foi gerada. Então, nós vamos ter que o campo magnético, nesse ponto, tem essa direção e esse sentido. E o valor, como nós vimos no quadro anterior, ele é dado pela lei de Biot-Savart. Se a nossa carga for negativa, nós vamos fazer a mesma coisa. Só que em vez de nós orientarmos o campo no sentido horário, nós vamos orientar o campo no sentido anti-horário. Então vai ser como se nós fizéssemos a regra da mão esquerda. Nós vamos orientar o nosso polegar da mão esquerda agora, para a carga negativa, no sentido do movimento, que é para dentro da tela, e vamos agarrar essa direção do movimento. Então nós vamos ter agora uma circunferência que está girando no sentido anti-horário. Se nós quisermos saber o valor do campo magnético em um determinado ponto aqui, basta nós traçarmos a tangente a essa circunferência, essa vai ser a direção, e o sentido que nós vimos vai ser no sentido anti-horário. Então nós vimos que as cargas, qualquer carga, ela vai gerar um campo elétrico. E cargas em movimento, somente em movimento, elas vão gerar um campo magnético. Pela própria lei de Biot-Savart,
nós vemos que se a velocidade for zero, o valor desse campo magnético aqui é zero. Bom, a lei de Biot-Savart, ela constitui um ponto de partida para nós obtermos todos os valores de campo magnético gerados por quaisquer tipos de cargas em movimento. Assim, a nossa expressão ela pode calcular o valor do campo elétrico, do campo magnético em um ponto gerado por diversos movimentos de carga. Se nós tivermos n cargas em movimento, o valor do campo magnético ele vai ser simplesmente a soma dos campos magnéticos gerados por cada uma dessas cargas. Só que essa soma vai ser uma soma vetorial. Vamos pegar como exemplo um elétron em movimento. Vamos supor que nós tenhamos um elétron se movendo com velocidade v para a direita e nós queremos saber qual o valor do campo magnético em um determinado ponto P, que é perpendicular à direção do movimento, e em um ponto Q, que tem a mesma direção do movimento. Nós só vamos querer fazer uma análise da direção e sentido do campo magnético. Como um elétron ele tem carga negativa, nós vamos usar a regra da mão esquerda. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos posicionar o nosso polegar na direção da velocidade e vamos agarrar, fechar a nossa mão na direção em que nós temos. Então, nós vamos perceber que o campo magnético nesse ponto ele vai estar apontando para fora. Então, nós vamos ter um campo magnético B que está apontado para fora da tela. Nessa direção aqui, se nós percebermos, o ângulo θ entre a velocidade e a direção em que nós estamos querendo calcular o campo magnético vale zero. Se nós usarmos isso na lei de Biot-Savart, nós sabemos que o seno de θ vale zero. Portanto, o campo magnético nesse ponto também vale zero. Ou seja, o campo magnético ao longo dessa linha daqui, que é a direção em que a carga está se movimentando, o campo magnético vale zero. Bom, é isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Hoje nós vimos a primeira fonte do campo magnético, que é a carga em movimento. Nós vimos que o valor do campo magnético é dado pela lei de Biot-Savart e o sentido e a direção do campo magnético é dado pela regra da mão direita se a carga for positiva e regra da mão esquerda se a carga for negativa. Até a próxima aula.